Galera, o Ban de uma maneira insana conseguiu deixar o Rei dos Demônios de joelhos diante dele. Mas e agora? Será que ele, junto com Meliodas e o Wide, vão conseguir escapar do purgatório? Bora conferir comigo! E aí, nerd, eu sou o Wesley. Hoje no canal, boys, nós vamos conferir mais 2 capítulos do mangá de Nanatsu no Taizai, que, como sempre, não é nenhuma novidade, prometem muito. Isso porque o Ban finalmente conseguiu entender como funciona a técnica do Rei dos Demônios. Tanto que o pecado da raposa deixou o Rei dos Demônios de joelhos diante dele. Olha que insano! Oh, que maravilhoso! Então será que agora Meliodas, Ban e Wide vão finalmente conseguir fugir do purgatório? Não sei. Também não sei, nerd, mas tô louco pra conferir isso com vocês. Antes da gente começar, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder mais nenhum vídeo. E além disso, deixa seu like, velho, que ele é muito importante e ajuda no crescimento do canal. Feito isso, nerd, sem mais enrolações, bora conferir os capítulos de hoje. Bora! Vamos lá, boys, começamos! Lançado contra o Rei dos Demônios, viram cura e fortificação. Olha a situação Ou seja, do Rei dos Demônios! Eles são invertidos, e essa é a real forma por trás do The Ruler. Mas mesmo que tendo o segredo de sua magia revelada, o Rei dos Demônios não se abala. E diz que não irá permitir de forma alguma que as emoções do seu filho... Cara, agora vai começar o real combate! ...ao mundo mortal. Porém, a resposta dos três Nossa, insano. Então vamos passar a força. Se aproveitando dessa brecha criada por Ban, os três correm em direção à porta que os levará para o outro lado. Porém, o Rei dos Demônios levanta sua imensa espada e se prepara para impedi-los. Mas o Ban novamente levanta sua mão e lhe dá um presente. O Rei dos Demônios perde totalmente os seus movimentos. Meliodas, preocupado, pergunta ao Ban o que ele está fazendo, mas Ban apenas responde: andem logo e encontrem. Ele vai ficar para trás, o Ban? O pecado da ganância dessa vez não está sendo tão ganancioso assim. Pelo contrário, está dando de presente para o Rei dos Demônios sua vida infinita. Entendi. Enquanto isso, Meliodas e o Wide finalmente encontram a porta. Mas o Ban vai ficar para trás, lado. velho. Agora, eles estão a um passo de conseguir sair do purgatório. O Ban vai ficar para trás. Porém, algo estranho acontece. O Rei dos Demônios recuperou suas forças e capturou Ban, que não entende como ele conseguiu fazer isso. E o rei responde que ele apenas desativou sua magia reversão. E assim, ele, ao invés de enfraquecer, acabou se recuperando. Entendi. Mas Ban não se dá por vencido e tenta usar sua força para escapar. O rei fica surpreso por um mero humano tentar desafiá-lo. Mas Ban não está sozinho. Meliodas! Sabia! Seu capitão Meliodas muito legal, também muito irá legal. lutar com tudo que tem. E ele diz para Ban: eu vou segurá-lo aqui. Mas Ban não concorda com isso, que não teria sentido ele voltar sem Meliodas para o outro lado. Exatamente! Mas Meliodas diz que o Rei dos Demônios não irá deixar todos passar de uma vez. Não Ban interessa, cara, Meliodas precisa mas voltar. Diz para seu capitão: tenha certeza de voltar. E Meliodas responde: nossa, o Ban aceitou! Ban corre em direção ao portal, enquanto Meliodas encara seu pai. Caramba, eu não esperava isso, velho. Porém, o Rei dos Demônios ataca dizendo que não irá permitir que nenhum deles passe por aquela porta. Mas Meliodas também não irá permitir que o Rei dos Demônios machuque seus amigos. Nossa! E de impedi-los de chegar ao outro lado. Diante dessa atitude, o Rei dos Demônios chama Meliodas de falha inútil
e que desobedecer seu próprio pai é um ato imperdoável. Será que o Meliodas vai utilizar Meliodas responde: aquela técnica eu nunca original? te considerei meu pai. Meliodas essa doeu, hein? avança e diz que não entende por que ele insiste Essa em dizer que ele é uma falha. Enquanto se prepara para também atacar, o rei dos demônios responde: porque você é um destruidor. E a colisão de seus ataques é esmagadora. Nossa, o muito impacto insano. Estremece o purgatório. Olha isso! Wide diz para Ban que eles precisam logo passar pela porta. Mas Ban responde que não, quer que deixar eles não podem deixar o Meliodas para trás. E enquanto ataca seu pai, Meliodas diz que na realidade o destruidor é ele. Exatamente. Que ele não tem interesse em assumir o trono do rei dos demônios. Que ele só quer acabar com essa guerra sem sentido. O rei dos demônios ataca com sua espada. Cara, Meliodas que insano essa tenta imagem, se olha o defender, tamanho da mas espada. É arrastado pelo purgatório. E no fim ele acaba sendo lançado para o alto. O rei dos demônios diz que sempre soube que ele era uma ameaça e o ataca ferozmente, criando uma imensa fenda no chão. Será que pegou esse ataque? Ele revela que Meliodas é o mais apropriado para herdar o seu trono e que ele não precisa dessa parte desnecessária às suas emoções. Caramba, pegou! O rei aponta sua espada para Meliodas, que está indefeso, e diz para ele suas últimas palavras: hora do Ban! Desapareça de uma vez. Caramba, cadê o Ban agora? Vixe, agora eu fiquei preocupado. Mas algo surpreendente acontece. O rei dos demônios foi atingido. E o responsável por esse ataque está diante dele. Diante de Ban e Meliodas, que se surpreendem. É o Wild! Assim como o rei dos demônios, que pergunta: que poder é esse? Wide foi aquele que atacou o rei dos demônios e salvou a vida de Meliodas no último instante. Boa, graças à sua técnica suprema, grande liberação selvagem. Porém, é uma técnica perigosa que consome a sua força vital para derrotar os seus inimigos. Meliodas chama Wide de idiota. Quer morrer, pergunta se ele por acaso quer morrer. Mas Wide não dá ouvidos a Meliodas e pede para que Ban fique na frente da porta. Ban não entende, se pergunta o que Wide está pensando em fazer. Também não entendi. Então, sem hesitar e sem pensar duas vezes, o pequeno porco chuta Meliodas para longe. Caramba, agora eu entendi! Ele vai chutar para a porta. Meliodas é arremessado para cima de Ban e a força do impacto arremessa os dois para dentro do portal. Percebendo isso, o rei dos demônios imediatamente tenta impedi-los, mas o Wide ataca com tudo o rei dos demônios, é isso aí, impedindo que ele faça algo contra Meliodas. Muito insano, muito legal. Porém, depois desse ataque, só que ele vai ficar para trás. Wide revela que esse é o seu limite. Esse é o meu limite. Caramba, o poder que consumia a vida dele. E as suas últimas palavras são: só de saber que o Wide estava vivo e bem faz com que esses 8 milhões de anos valessem a pena. Isso é tudo graças a vocês. Eu me arrependo de não poder ver meu irmãozinho, mas o que mais precisa são 2 amigos como vocês. Ao invés de um irmão que ele nem não esperava isso, pô. Tenho certeza disso. Desanimei agora. Tava tão eufórico, desanimei. Meliodas, Ban, Putz. se cuidem. Ele se sacrificou. Os laços que os unem são mais fortes mais um do capítulo que os onde de uma alguém família. se sacrifica. Graças ao sacrifício de Wide, dando sua própria vida, eles conseguiram superar o maior dos obstáculos. Eles dão um grande passo rumo à reunião. Continua no próximo capítulo 285, intitulado O que está em frente. Bora lá, nerd! Meliodas e Ban conseguiram, após o sacrifício de Wide, atravessar o portão e agora estão caindo em direção ao mundo real. Porém, Ban menciona que não consegue ter controle do seu corpo e, preocupado, pede para que Meliodas segure a sua mão, senão eles irão acabar se separando.
Mas Meliodas percebe que existe um motivo para isso estar acontecendo, por ambos estarem sendo puxados em direções diferentes. Opostas. Pois acontece que o Ban foi para o purgatório através do Hulk. Então ele está indo até ele. E o Meliodas está retornando para seu corpo, que se tornou um casulo para absorver os mandamentos. Então é inevitável, os dois irão se separar. Cara, mas que insano! Ele tá voltando ao corpo direto! Visto o Wide se reencontrando com seu irmão Hulk ao menos uma vez. Eu também, Ban pô, eu também. E revela Seria que eles muito devem legal o fazer encontro, o Hulk cara. escutar aquela música, a canção que o Wide criou especialmente para ele, na esperança de que até mesmo o Hulk possa se lembrar de algo. Mas mesmo que isso não aconteça, o Meliodas tem certeza que o Hulk irá ficar de boca aberta assistindo e ouvindo o Ban cantando. Pô, muito legal, Ban cara. pergunta ao Meliodas se o Wide gostaria disso, e Meliodas responde que sim. Mas a tranquilidade desse momento é quebrada. Rei dos demônios! Ainda não desistiu. Com sua mão, ele captura Meliodas para o desespero. Caramba! Com Meliodas preso em sua mão, o Rei dos Demônios comemora, dizendo que não irá permitir que as emoções voltem ao mundo real. E Ban, infelizmente, não pode fazer nada, além de dizer: Capitão, eu vou voltar para te salvar. Até eu voltar, não desista. Velho, não vai dar pro Ban. Mas Meliodas grita, respondendo: não se preocupe comigo, eu vou voltar sozinho, espere e verá. Vá na frente e ajude os outros. Ao ouvir essas palavras de seu capitão, Ban fica mais tranquilo, tão perfeito, pois ele confia plenamente no Meliodas. E assim, Ban desaparece. O Rei dos Demônios acha engraçado e zomba do Meliodas, perguntando como que ele pretende se livrar de sua mão. E é aí que Meliodas surpreende o seu pai. Ao retirar seu braço de dentro do portão, ele percebe que está faltando algo. Parte do seu braço foi totalmente destruído. Que insano, velho! O Rei dos Demônios, surpreso, então diz: um poder capaz de destruir a minha carne? Meliodas, não pode ser. E Meliodas responde: você mesmo disse, eu tenho medo. Estava certo. O medo que estava impedindo dele usar a técnica original. Poder, mesmo quando voltar para o outro lado, não vou ser capaz de ficar lá. Mas foi isso que eu decidi. O rei continua dizendo que ele não pode voltar, que ele irá arruinar tudo. Mas Meliodas encara seu pai e sorri. E diz: essa é a primeira vez que te vejo em pânico. Neste que momento, legal, a única cara. coisa que o Rei dos Demônios pode fazer, não pode fazer é nada. Gritar e olhar para as emoções que finalmente estão retornando para o Meliodas insano, velho, que real. poder totalmente absurdo. Mundo real. Momentos antes do despertar de Mael. E a primeira coisa que a gente vê são os rostos surpresos e apreensivos de Giltand e Hendrickson. Pois eles estão diante de algo que eles não conseguem explicar. Mas Merlin explica que essa coisa que está diante deles é uma área com alta densidade de poder da escuridão, originada da fusão do Meliodas com os Meliodas absorvendo. E que se teletransportar para dentro dela ou destruí-la é impossível. E essa maldade emanando dela é um aviso de que o Meliodas não quer interferências. Merlin também revela que nem seu cubo perfeito consegue lidar com isso. Nossa, então, nem o ela cubo pergunta perfeito. para Hildochel se ele tem alguma ideia. E é aí que o Hildochel percebe quais são as verdadeiras intenções da Merlin. Desde o começo, ela sabia que o Meliodas abriria essa área obscura, se trancaria dentro dela e que ele saberia como adentrar nela e que precisaria de sua ajuda, já que ela possui algo que pode lhe ajudar, o mandamento da Meracia. De certa forma, ela usou, né? Que possui a graça do seu irmão Mael, ele confessa nunca ter conhecido um homem tão orgulhoso e irritante, mas que sua força será valiosa na luta contra os demônios de alto ranking.
Quanto ao Hendrickson e o Gilthunder, ele revela que eles não têm muito a oferecer em força, mas que ambos dariam suas vidas para lhe proteger e ao receptáculo que lhe habita, a Margaret. Hendrickson, em particular, lhe admira e, diferente dos humanos que lhe transformou em marionetes com seu sopro de benção, ele ainda tem seu próprio julgamento. Ele serve como escudo, mas em termos de habilidade é inferior. No entanto, poderia servir como um receptáculo substituto. Olha só o plano do Hyldoshel! Hyldoshel pede para que todos fiquem perto dele. Santuário. Hyldoshel cria uma espécie de diamante de luz. Que legal! E, protegidos por essa poderosa magia, entrar. Eles começam a penetrar o casulo. Que legal, como cara! Esperado por Hyldoshel, o casulo está rejeitando a invasão deles, mas ele está confiante. Ele diz que o santuário não irá se quebrar tão facilmente e que o poder obscuro emanado do casulo está tentando absorver o mandamento da Meracilla, facilitando assim a passagem do santuário. Entendi. Porém, ele lembra que uma vez dentro não tem como voltar e que só há um jeito de escapar. Meliodas. Matando o mestre desta área obscura, Meliodas. Porém, a Merlin lembra que há outro jeito, restaurando a forma original. Exatamente, daí ele vai conseguir controlar. Finalmente, eles conseguem entrar dentro da área obscura. O interior do castelo está totalmente diferente. O tamanho do casulo onde está Meliodas surpreende todos pelo seu tamanho. Porém, no momento, eles devem se preocupar com aqueles que estavam à sua espera. Zeldris diz, o líder dos 4 arcanjos, a filha de Belialuin, e Escanor, aquele que derrotou olha o eles irmão ali. Starossa. Não vamos deixar que atrapalhem Meliodas. O destino coloca frente a frente os mais poderosos de cada lado. Chandler versus Escanor. Olha essa imagem, Isaac velho. versus Merlin. Zeldris versus Hyldoshel. Que insano! A pressão manifestada no local é enorme. Nossa, olha o Gil e o Hendrickson mal conseguem ficar de pé diante da manifestação desse poder que está prestes a entrar em colisão. Muito insano. Hyldoshel diz para Zeldris que esta é a primeira vez que ele fica cara a cara com ele. E Zeldris responde, e será a última. Nossa, e será a mais última. Intenso se aproxima. Primeira e Os última. 6 mais fortes escolhidos. Continua. Caramba, no próximo qual é o capítulo, próximo título? o 286, intitulado Flash de Luz. Flash de luz. Nerd, que capítulo sensacional, velho. Esse finalzinho totalmente irado. Porém, antes da gente falar do final, vamos falar do início, que foi muito emocionante. Isso porque a gente teve mais um sacrifício no anime. Dessa vez foi o Wide. Pô, velho, eu fiquei muito triste em saber disso. Eu também. E eu acredito que você também ficou chateado, porque a gente queria ver muito, velho, como seria o encontro do Wide e o Hawk. Mas isso nunca vai acontecer, porque o Wide acabou morrendo. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Depois disso, outra situação que eu achei totalmente insana foi quando Meliodas utilizou a sua habilidade original contra o Rei dos Demônios. O Meliodas conseguiu destruir metade do braço do Rei dos Demônios. Cara, isso só prova que a técnica é insana. O maluco é brabo. Mas o que eu fiquei chateado mesmo é que eu queria ver o Meliodas utilizando a técnica. Eu acho que você também, não é? É claro. Mas infelizmente o Nakaba não mostrou como é a técnica sendo utilizada de fato. Ele só mostrou o estrago no braço do Rei dos Demônios. E agora sim, o finalzinho do capítulo, que foi totalmente sensacional. É porque ele foi uma preparação para o combate que vai acontecer nos próximos capítulos. Meu Deus, cara! Teremos Kusaki versus Merlin, Escanor versus Chandler e Zeldris versus Hyldoshel. Olha só o que a gente vai ter. Só isso. Maneiro pra cá, incrível. Meu Deus, nerd, os próximos capítulos prometem muito. Pra você não perder e conferir comigo, se inscreve no canal aqui embaixo e com o sininho, pra quando eu postar o próximo vídeo de Nanatsu no Taizai você ser notificado pelo YouTube. Aqui em cima 2 vídeos bem legais pra você conferir do canal também. Eu espero você aqui no próximo, nerd. Abraço, fui!